Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22, é a palavra que tem estado tão acesa no meu coração para esta noite, para compartilhar com os amados. Mateus 14, versículo número 22. Amém? Mateus 14, 22. Amém? Encontramos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Muito bem. Diz assim o texto da palavra de Deus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. À noite, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é verdade, a tua palavra é verdadeira, e a tua palavra, meu Deus, vem para as nossas vidas com um propósito triplo. Vem para nos consolar, vem também para nos exortar, e vem, meu Deus, com um propósito tão precioso, meu Deus, de nos polir, de nos melhorar e de também nos firmar em Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque é ela que produz a fé na nossa vida que nós precisamos para Te agradar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta palavra, porque eu vejo que Jesus salva em qualquer lugar. Jesus não salva somente no monte, Jesus não salva somente na beira da praia, Jesus não salva somente no campo, no mar também Ele salva. Não tem horário também no relógio, na cronologia, no cronômetro de Deus para Ele operar qualquer horário. Jesus fez muito milagre de manhã, de tarde, de noite, e no meio da madrugada Ele fez o milagre. Aqui menciona o milagre de Jesus no meio da madrugada. Precisamos estar atentos e acordados para ver os milagres que Ele faz em qualquer hora, em qualquer momento, e até mesmo na madrugada. Mas o contexto aqui, irmãos, é um virar de uma página, porque Jesus fez um milagre para aquele povo, o maior de todos os milagres, que foi pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma grande multidão. E é o que mais o povo quer, é comida. O povo estava necessitado, o povo não tinha, e o povo está à procura de alguma coisa que dê a eles o social que eles precisam, comida. E nós podemos trazer para outra realidade, porque a comida não é a necessidade que é o básico, isso aqui nós temos. Se você tem comida na sua casa, você come, mas tem outras coisas. Tem água para pagar, tem a luz também, tem o ônibus para pegar e tudo mais. Mas é como se Jesus, a cada um daquele povo, Jesus conseguisse um emprego, certo? Eu posso perguntar aqui no
nosso meio quantos estão desempregados e precisando de um milagre. Eu tenho orado, vários irmãos estão desempregados e nós temos trabalhado aqui na igreja através da campanha do quilo de não deixar faltar nada na mesa de ninguém. Então somos uma igreja, somos uma família. Agora Jesus faz o milagre e todos estão abastecidos e comem ao ponto de não ter mais condições para poder se alimentar e comer. Então estavam satisfeitos, sobrou pão. E Jesus então ele faz uma atitude agora que nós não vamos compreender tão bem, mas nós vamos aprender a atitude de Jesus com relação ao que ele está fazendo, que tem nesse texto aqui, ok? Então aqui, irmãos, está agora o auge de Jesus para o povo, na visão do povo. Jesus está dando comida para o povo. Jesus está fazendo esse projeto social do governo. Jesus está abastecendo o que o povo precisa. Então no Ibope, Jesus está no alto, está no conceito elevadíssimo para o povo. Jesus poderia se candidatar, ele conseguiria se eleger. Jesus está, irmãos, agora indo para o palco da fama, porque ele está fazendo o maior milagre. O maior milagre não é curar o cego, curou só o cego. Não é somente dar condições do aleijado caminhar. Jesus está dando pão para todo mundo. E é o que o povo está precisando. E agora o povo tem pão, então quer exatamente botar Jesus lá em cima. Ok? Então Jesus, irmãos, faz uma atitude. Jesus prefere a solidão do que a fama. Quando todos estão querendo aplaudir a ele, Jesus prefere o silêncio. A Bíblia diz que ele despede a multidão e ele vai ficar sozinho com o Pai. Muitos às vezes querem o contrário, querem o aplauso da multidão, querem a fama e não querem ficar no secreto da oração. Lembrando aqui, amanhã, 5 da manhã, nós temos o quê? Jornada de oração. Começamos amanhã, segunda, e vamos até sexta-feira. Propósito na igreja, orando das 5 às 6 da manhã, certo? Então nós vamos aprender, irmãos, nesta passagem, que 3 coisas muito importantes que Jesus está nos ensinando. Primeira coisa, irmãos, nós aprendemos a obedecer Jesus. Por quê? Jesus manda os seus discípulos entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Era tardinha, começa a noite. Quem já viveu um pouco na beira da praia, não mar, mas lagoa, observa que a tardinha bate um vento, não bate? De manhã é calmo, da tardinha sempre tem um ventinho, né? Aquele ventinho gostoso. No mar também. E aí a onda, ela aumenta, o tamanho da onda é maior. Na Galileia, irmãos, as ondas são grandes no final da tarde. Barco enorme, grande, certo? Vai empurrando, o vento vai levando. E agora Jesus, irmãos, está mandando eles entrar num barco no momento que o mar não está calmo. Então a gente não consegue entender por que Jesus manda, ou Jesus pede algumas coisas que aparentemente é difícil, não é tão fácil. Versículo 22 diz que Jesus impeliu. Na outra tradução menciona que Jesus insistiu tanto. Aí no original, no grego, na Bíblia interlinear grego e português, ali está a palavra enagasken. Enagasken é obrigou, é forçou, é querer o resultado e fazer o que for necessário para que realmente se cumpra aquilo que está querendo. É o que Jesus diz o seguinte na parábola das bodas: olha, entre pelos vasos, obriguem o povo a entrar, forcem o povo para entrar. Não tem alguma coisa que eu penso, não, se quiser pode ir, não. O termo, irmãos, enagasken, significa obrigar, forçar. Os discípulos disseram: não, Senhor, nós não queremos ir. E Deus, vocês vão. Vocês têm que ir, me obedeçam. Vai na autoridade, vai na obediência, vai. Mas Senhor, não dá, Senhor, a onda está violenta. Vão. Eles não queriam ir, tanto que o texto diz que Jesus insistiu.
insistiu? Você já insistiu alguma coisa? Alguma vez, alguma coisa? Já não teve que forçar a barra? Pois é, Jesus aqui insiste com os seus obreiros, com os seus discípulos, a entrar naquele barco e a eles irem para o outro lado. O texto aqui nos diz que insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quem sabe eles poderiam dizer: Senhor, nós ajudamos a despedir a multidão, vamos junto. Não, vão. E o texto também traz a conotação assim: vão rápido, vai ligeiro, não se demore para fazer isso, sejam rápidos, sejam breves, entrem de uma vez, vão de uma vez, vão ligeiro. Jesus pediu urgência. Eles tinham que embarcar com urgência. Então, na realidade, Jesus obrigou eles para entrar. Agora, qual é a razão que Jesus quer ficar sozinho? Não é melhor estar acompanhado? Não é melhor ter alguém que nos ampare em um momento, quem sabe, que está difícil? Sim. E digo para vocês que Jesus está vivendo um momento difícil. Como assim, pastor? Mas ele multiplicou pão, está com ibope alto e todo mundo está aplaudindo ele, querendo algo melhor para ele, uma posição melhor para ele. Está no auge do seu ministério, na visão do povo. E por que Jesus deseja? Por que Jesus quer ficar sozinho ali? Mateus e Marcos, que escrevem essa passagem, não revelam, não mostram e não dizem. Mas João, o evangelista João, ele nos relata e mostra por que Jesus queria ficar sozinho. Irmãos, João capítulo 6, do versículo 22 ao 24, nos é explicado o motivo, porque o povo queria aclamá-lo rei, desejavam que ele fosse rei, e os motivos para aclamar o rei, irmãos, não eram motivos espirituais, não é porque diziam eles: olha, esse é o nosso Salvador, ele vai transformar a nossa tristeza, ele vai encher o nosso coração de paz e de alegria, vai dar um espírito novo para nós. Não eram motivos espirituais, eram motivos políticos. E Jesus não veio para esse mundo, irmãos, com motivo político. Jesus veio exatamente com um motivo espiritual. Jesus não é alguém que vai me dar um casamento que eu preciso. Jesus não é alguém que vai dar o emprego que eu preciso. Jesus é o meu Salvador, é o que eu preciso, porque nós nascemos pecadores, nós estamos afastados de Deus, distantes de Deus, por nós próprios não conseguimos nos salvar, nós precisamos de Jesus como Salvador. E o povo não estava entendendo a missão de Jesus. E Jesus então tem que dar uma pausa para refazer, para dispersar a multidão, para correr com a multidão, literalmente botar aquela multidão para correr. Olha, alguém que está te agradando, alguém que está aplaudindo, de repente você olha: vai embora, sai, me deixa quieto, me deixa só. Dá para entender assim? Por irmãos, o povo não estava entendendo. Por que Jesus não queria o que eles estavam desejando? Os motivos então eram para aclamá-lo rei, mas eles não estavam sendo espirituais, entendendo a missão. Jesus também precisava estar sozinho, irmãos, por causa da sua tristeza. Jesus estava triste. Onde é que encontramos isso? Porque os discípulos, irmãos, não tinham percepção espiritual. Também agora o parente dele, o familiar dele morreu. Antes do texto aqui nós encontramos João Batista morrendo, decapitado, por causa da missão, por causa do chamado, por causa da verdade. E agora está sendo perseguido também, ele está triste, lhe pesa a alma. E agora Jesus então está triste. Jesus fica sozinho para poder refazer a sua vida, a sua missão, e analisar no que aquele povo não estava entendendo. Ele não queria a companhia dos seus discípulos. Ele não desejava naquele momento nem a companhia dos seus discípulos, porque ele precisava comunhão com o Pai. Ele precisava repensar as atitudes erradas da multidão, a visão desfocada que a multidão estava tendo do reino de Deus, das coisas espirituais. E agora Jesus está então ficando sozinho. Ele fica na oração. Ele não fica poucos minutos, ele fica um bom tempo na presença do Pai em oração, e ele fica orando. O povo, irmãos, João nos dá a entender ali que o povo não foi embora. O
povo ficou por ali pelas imediações, esperando. O pessoal dormiu, já era aproximadamente 3 horas da manhã, Jesus ainda não tinha pego o seu barco para ir para o outro lado. Encontramos também João que de manhã bem cedo o povo vai lá e encontra o barquinho, o único barquinho que ficou estava lá. E eles observaram, olha, se Jesus não entrou no barquinho, está por aqui. Foram procurar, não encontraram. Outros barcos que saíram, resolveram no dia seguinte, vamos lá onde está Jesus, e viram o barquinho daquele, está por aqui. E procuraram, não encontraram, foram até outro lugar onde supostamente poderiam encontrar Jesus. Na realidade, irmãos, o povo estava com sede de Jesus, estava com sede de resolver o seu problema. Sabe, meus irmãos, por que nós servimos a Cristo? Porque Jesus ajuda a resolver os nossos problemas? Ou porque somente Ele me entende? Somente Ele tem palavra de vida eterna, e Ele tem exatamente tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito. Eles precisavam, irmãos, aprender a obedecer Jesus. Agora, muito mais do que isso, irmãos, eles precisavam aprender a conhecer Jesus. Os discípulos enfrentaram o pior momento. O pior momento os discípulos estavam enfrentando. Primeiro, irmãos, foram então segundo a ordem de Jesus. Mas em meio à viagem, diante das dificuldades da viagem, que eles não podiam controlar, eles precisavam algo maior, porque eles estavam remando e não saíam do lugar, lutavam contra o vento e não conseguiam sair de onde estavam. A Bíblia menciona que já era alta madrugada, entre 3 da manhã e 6 da manhã, eles não controlavam o barco, não conseguiam, uma noite inteira para caminhar, para navegar cerca de 5 a 6 quilômetros, não tiveram êxito, e eles estavam no meio do mar, estavam sem êxito no que estavam fazendo, não conseguiam controlar, às vezes exatamente o que nós estamos, irmãos, não sabemos controlar a situação que estamos vivendo. Tentamos de um jeito, tentamos de outro, não conseguimos. Tentamos de outra maneira, de outra forma, também não conseguimos. E tem coisas, irmãos, que só Deus pode resolver, só Jesus pode resolver, só Jesus pode fazer a causa aquela que está perdida, aquela situação que você não está conseguindo com as suas mãos resolver, com o teu jeito resolver, com as maneiras e formas que você sabe, coisas que o médico não consegue fazer, coisas que nós encontramos o nosso limite. Quantas pessoas já estão cansadas, levando a vida do seu jeito e não conseguem resolver? A Bíblia menciona a respeito disso. E talvez aquela conversa dos bastidores, os discípulos conversando no barco, puxa vida, e nós pedimos para Jesus para não entrar nesse barco, e Jesus insistiu, e agora estamos aqui, ó, essas ondas, esse vento, não estamos tendo êxito. Mas olha, eu acredito, irmãos, que eles estavam tendo frustração com Jesus. Pergunto, você alguma vez já teve alguma frustração na vida espiritual? Eu já fiz de tudo. Eu não falo dos cultos, eu dizimo, eu oferto, as coisas não estão indo bem financeiramente, as portas não estão se abrindo. Eu estou fazendo como meu discipulador, como líder, está me ensinando e não está dando certo, não está dando êxito nenhum. Meu irmão, como a nossa visão é a visão de ovelha. Ovelha não enxerga longe. Águia é assim, águia enxerga muito longe. Mas a ovelha, ela não consegue chegar mais do que 12, 15 ou máximo 20 metros na sua frente. Nossa visão, entendemos o propósito de Deus. O propósito de Deus é grande, amém? Então diga comigo, o propósito de Deus é muito grande. E diga, eu não consigo entender o grande propósito de Deus para a minha vida. Amém? Vira para a pessoa abençoada do seu lado, diga, isso aí é para você. E é para a minha vida também. A gente não entende, meu, as coisas dão errado aqui, dá errado lá, dá errado de novo. Eu quero saber de uma coisa, não vou mais na igreja. E morrer agora. As coisas não estão dando certo. Não vou mais no aprisco. Olha, quer saber de uma coisa?
Vou ligar para quem está ministrando, crescendo na fé, para mim, cancelei, parou. Não está dando certo, não está dando resultado. Sabe qual é o teu problema, meu irmão? É o mesmo problema que todos enfrentamos. Queremos resultado imediato. E os resultados não são imediatos. Eu gostaria de plantar hoje pela manhã um pezinho de milho e à tardinha já recolher o milho verde, botar no fogão, cozinhar e comer com a margarina em cima, né? Um pouquinho de sal. Mas os resultados não são imediatos. Os discípulos foram, irmãos, olha, estamos na bênção, mas estamos na bênção, porque entrando no barco, Jesus insistiu que a bênção é grande, pode esperar. E aí chega, irmãos, dá com a cara na porta, as coisas começam a dar errado. Aí dá para entender como é que Jesus pede uma coisa e começa a dar errado. Eu estou fazendo direitinho, segundo nós entendemos, né? Até que alguém diga, não está bem certinho. Mas Deus tem um outro propósito. Deus tem um propósito maravilhoso. E sabe, irmãos, aprender a conhecer Jesus é extraordinário. A palavra de Deus, prossigamos em conhecer e conhecer mais o Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, eu perdi tudo e perco tudo para que eu possa ganhar a Cristo. O conhecimento de Jesus é algo extraordinário demais para a nossa mente entender. E Jesus envia eles, irmãos, Jesus envia para que sem ele, sem Jesus, os discípulos enfrentassem três situações. Primeira situação, uma viagem na escuridão da noite. Primeira situação, uma viagem na escuridão da noite. O texto diz assim, caindo a tardinha, escurecendo, de noite. Se é uma estrada, você vai indo, ilumina, mas no meio do mar vai iluminar o quê, irmãos? Você acha que uma velhinha vai iluminar 5 quilômetros para frente? Não, só uma mega super power lanterna tática, né, para poder alcançar tão longe, no meio da escuridão. Jesus manda eles navegar. Qual o rumo, qual a direção? Eles não são astrônomos para entender de pontos cardeais. O mar é o trabalho deles. Agora, irmãos, uma grande realidade é que Jesus envia eles para uma outra realidade, ir contra as ondas. Quantas vezes são ondas e ondas e mais ondas? Que são essas ondas que são contrárias na tua embarcação? E a terceira coisa que eles enfrentam, Jesus colocou eles para enfrentar os ventos fortes. Não eram brisas mansas. Parece que Jesus, irmãos, havia colocado eles numa fria. Quando as coisas estão bem num dia, e no outro dia está mal. No dia seguinte, ao entardecer, Jesus, irmãos, multiplicou pães, peixe, tanto, e eles ficaram abismados com aquilo que eu nunca tinha visto. Não parava de multiplicar pão e pão e pão, peixes e mais peixes. Eles estão encantados. Eles fizeram parte desse ministério, desse grande evento, essa grande cruzada que deu tanto êxito. E eles estão sendo ali aclamados, serem ministros do futuro rei, que seria o Senhor Jesus, aclamado pelo povo. Agora, irmãos, às vezes é assim, um dia está ótimo, de repente no dia seguinte agora uma tempestade, vento, está tão bom, mas ontem o culto estava uma bênção, que alegria. Aí chega em casa, chega no ambiente do trabalho, dia seguinte, olha, uma depressão, angústia, tudo se levanta contra. Um dia está bem, o outro dia está mal. Um dia é um dia bom, o outro dia é um dia bom, né? Casamento assim, um dia bem, né? O outro dia é um dia bom no casamento, mas está ruim, horrível, meu Deus do céu, tudo está errado. Mas o que fazer, irmãos? Um dia Jesus está com eles ali, está ensinando, multiplicando o pão, eles estão felizes porque eles são os caras, eles são equipe de elite. Milagres saíram através das mãos deles. E eles podiam dizer, olha, cada um contando a sua experiência. Olha o pão que eu peguei, rapaz, e cresci, não parava de crescer. Acho que a unção que tinha nos meus dedos.
Aí agora no dia seguinte, irmãos, estão remando, não sai do lugar, as coisas dando errado, as coisas tudo entortando, as coisas piorando, nada melhora. Meu Deus! E aí você lembra aquele tempo bom que você já passou, e aí você lembra agora os momentos difíceis que está atravessando. Exatamente isso, um dia anterior, sucesso. Agora na madrugada, fracasso. Interessante que o fracasso foi Jesus que colocou, mandou, obrigou, insistiu para que eles entrassem. Agora, irmão, Jesus precisava desintoxicar eles do orgulho, da soberba, da participação do êxito do ministério do dia anterior. Às vezes, quando Deus trabalha em nós, quando Deus trabalha na nossa vida para nos quebrar, para nos aperfeiçoar, dói tanto, pastor. Claro que dói, irmãos, claro que dói. Por experiência de vida, não poucas, mas bastante. A gente sabe, irmãos, mas é Deus tratando de fazer alguma coisa extraordinária, alguma coisa perfeita. Talvez os discípulos ficaram frustrados, irmãos, até mesmo com a recusa de Jesus de não deixar ser proclamado rei. Talvez entre eles lá, Judas e companhias, olha, decepcionado com Jesus, porque queriam proclamar Jesus rei, nós seríamos primeiro-ministro, e Jesus não aceitou, não. Sabe, eu não concordo, se fosse eu, mas eu já pegava, eu abraçava, eu já ia botar lá, vestir a camiseta, vote em mim, tudo mais. Jesus não foi oportunista, e eles estavam com esta visão terra, esta visão carne, esta visão aqui, agora, no momento. Esta visão assim tem que ser feliz, tem que ser agora, vamos desfrutar agora. E Jesus, irmãos, para tudo. Vamos embora uma vez. Mas Senhor Jesus quer se livrar deles, do pensamento que está encaixado na mente deles. Jesus fica sozinho, e Jesus vai orar por eles, para que seja mudado. E às vezes, irmãos, Deus permite que essas batalhas, essas lutas, que nós temos que enfrentar, para melhorar o nosso conceito a respeito dele, o nosso conceito com relação às coisas espirituais. E quero dizer outra coisa, que nós precisamos confiar em Jesus. É o terceiro ponto desta mensagem. Primeiro, que nós precisamos aprender a obedecer Jesus. Segundo ponto, aprender a conhecer Jesus. E o terceiro ponto, aprender a confiar em Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que a tempestade viria. Jesus sabia que a tempestade ia vir. Jesus sabia que o vento ia se manifestar. Jesus sabia. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então diga comigo, Jesus sabia que ia ter vento. Jesus sabia, irmãos, que ia ter onda. Sabia. Jesus sabia exatamente para onde mandou. Jesus sabe exatamente aonde Ele te colocou, aonde Ele está tratando de você, aonde Ele está trabalhando na sua vida para te melhorar, meu irmão. Glória a Deus. Sabe que para Jesus tirarmos, Deus para tirar o povo do Egito, onde eles eram escravos, demorou questão de 2, 3 dias no máximo, até eles atravessar o Mar Vermelho. Mas para eles irem pela terra prometida, para eles irem até lá, irmãos, 20 dias só. É só 20 dias, apesito no máximo. Porque a palavra menciona que eles demoraram 40 dias para ir lá, espiar a terra, investigar a terra e retornar e trazer o relatório. Então 20 dias para ir, 20 dias para voltar. Como eles foram espiar a terra, né? Passa aqui, passa ali, passa lá, até em 10 dias nada. Em 10 dias é possível conseguir ir até lá. Não é uma distância gigantesca. Agora, irmãos, Deus deixou eles 40 anos, porque não foi difícil tirá-los do Egito, foi difícil tirar o Egito dentro deles. Não é difícil Deus tirar você do mundo, mas sim tirar o mundo de dentro de você, arrancar aquelas paixões, tirar o que está misturado, o santo com o profano dentro de você.
Isso trabalha, isso dá trabalho. E às vezes o Senhor Jesus precisa mandar: entra no barco, entra agora. Senhor, deixa eu tirar férias, Senhor, perdo minhas férias, Senhor. Senhor, daqui a 2 anos, depois que nascer meu filho, depois que eu casar, depois que eu noivar, depois que eu terminar a faculdade, Senhor, deixa eu estabelecer minha vida e me manda. Não, Jesus, olha, vai uma vez, vai depressa, anda rápido. Jesus, irmãos, tinha pressa, porque era pressa também de desintoxicar o coração deles. Jesus sabia que a tempestade viria. Outra coisa, Jesus sabia que não conseguiriam sem Ele. E aí eu tiro uma grande lição: por que Jesus vai? Por que Jesus vai até eles e vai caminhando por cima das águas? Jesus se enviou sozinho, irmãos, para que aprendesse o que significa quando Ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Porque lá no final Jesus disse: olha, e eis que estou convosco todos os dias, para que ele se lembrasse daquela madrugada, que nunca esquecesse daquela madrugada em que eles navegaram sozinho, e mesmo navegando sozinho, Jesus foi até eles, aonde eles estavam, no meio da dificuldade. E aí depois, algumas semanas depois, Jesus disse: olha, eis que estou convosco todos os dias. Eles tinham vivo na memória e na lembrança que Jesus esteve com eles num momento tão difícil, num momento tão cruel. E também quando Jesus diz em João 14: não vos deixarei órfãos, para validar aquilo que Jesus estaria ensinando depois. Quando Ele nos manda enfrentar uma situação difícil, irmãos, é para que o seu poder se manifeste em nossas vidas. O apóstolo Paulo mesmo escreve: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Jesus anda sobre as ondas, e os discípulos não estavam acostumados com o sobrenatural de ver Jesus caminhando por cima das águas. Aliás, Jesus nunca tinha caminhado antes em cima das águas. Nunca ninguém caminhou por cima das águas. Em meio àquela confusão, eles imaginaram que fosse um fantasma e não reconheceram o livramento que estava vindo na sua direção, conforme nos diz Marcos capítulo 6, versículo 52. E nos fala que ainda, irmãos, o coração deles estava endurecidos. Talvez estavam empedernecidos por não entender esse negócio de Jesus não querer ser aclamado rei, a fama. Aproveitaram o momento, aproveitaram a oportunidade. Quantos aproveitam a oportunidade e deixam Jesus de lado? Quantos, por uma situação tão fácil, machuca, fere e vai deixando Jesus de lado? Jesus não tem culpa nenhuma. Se você foi injustiçado, se você sofreu por causa de alguém, Jesus não tem culpa. Ele não carrega a culpa dos erros, dos fracassos das nossas escolhas, ou até mesmo das nossas expectativas mal direcionadas, pelas nossas frustrações. E Jesus, irmãos, estava ali querendo tratar da vida deles. Eles não entenderam o milagre da multiplicação do dia anterior. E muitas vezes nós não nos abrimos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes nós ficamos aguardando coisas naturais. Não, está difícil remar, vamos lá, vamos tentar, vamos com a nossa força. Eles não estavam esperando o milagre de Deus. Muitas vezes é assim: você não está esperando ainda, e Deus faz. Porque Deus, para fazer, irmãos, não precisa que eu faça muito. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto eles dormem. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus agir, não tem quem trave. A porta que eu abro, diz o Senhor, ninguém fecha. O poder pertence a Ele, a autoridade pertence a Ele. E para mostrar, irmãos, que só Jesus pode salvar, só Ele é salvação. Eles estavam ali sem Jesus, mas Jesus que vai ao encontro. Tiro aqui, irmãos, uma grande lição, e é o centro da palavra de Deus. É que não foram eles que foram a Jesus, foi Jesus que foi até eles. Não fomos nós que fomos a Jesus. Jesus veio até nós, se fez carne, se humilhou e veio trazer vida. Eu não sou salvo porque sou bom, eu não sou salvo porque eu sou inteligente demais, então eu entendo todas as verdades. Não, é Ele que veio ao meu encontro. E a grande lição: eles estavam numa noite em trevas, nós estávamos perdidos em trevas, e Ele que veio
buscar. Não é eu que liguei, Senhor, vem aqui que eu estou precisando. Não, Ele veio, irmãos. Interessante, irmãos, que Jesus tem o seu GPS espiritual que sabe exatamente onde está. Ele conhece tudo, conhece o teu pensamento, conhece as tuas dúvidas, conhece as tuas tentações, conhece as adversidades, sabe exatamente a hora que você vai explodir, estourar, sabe a hora que você está calminho. Mas exatamente, irmãos, a hora que Ele se manifesta, quando parece que realmente não tem mais saída, o dia vai terminar, a noite vai encerrar e não consegue mais o que eles estavam esperando. Eu quero chamar aqui a atenção às palavras que Jesus menciona. Jesus diz o seguinte para eles, quando está indo, versículo 27, mas Jesus imediatamente disse: coragem. O que Jesus disse? O que Jesus disse? O que Jesus fala? O que Jesus disse? O que Jesus está dizendo? O que você precisa? Coragem. Primeira palavra, coragem. Para enfrentar algumas coisas, eu preciso de coragem. Eu só posso ter coragem, irmãos, não pelas minhas experiências. Porque o que pode trazer coragem para uma pessoa é quem está do lado dele. Eu não tenho coragem. Confesso aqui a minha fraqueza para vocês, mas por favor não contem para ninguém, mantenham segredo, certo? Eu não entraria em um caminho cheio de pitbull, certo? Para ir lá no meio pegar alguma coisa. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho. Não sei se você tem. Tem não? E se for Rottweiler? Tem? Não? Se for tudo leão, tigre? Não? Tigre de bengala? Tigre de cadeira de roda? Tem? Tem coragem. Irmãos, realmente, eu acho que nós não temos coragem. Agora, o que dá coragem, irmãos, é a presença. É a presença que nós temos lá. Se o adestrador do cão, do Rottweiler, do Pitbull, certo? Estiver do meu lado, vem cá, pastor, vem cá, quero que o senhor ore aqui pelo meu canil. Vem cá, pastor, vem cá, com tudo ele volta, vai! Todo mundo obedece ele. Passa, não, tranquilo. E vou cantando e dando glória a Deus. Feliz a vida, tranquilo. O que me dá coragem, irmãos? Não é que tem em mim coragem, mas é a presença do adestrador. O que me dá coragem, irmãos? Quando Jesus fala coragem, é porque Ele está junto. Ele te manda, rapaz, te vire coragem. Ele não diz para os discípulos quando olha, entrem no barco e coragem para vocês. Não. Quando Ele está junto, Ele diz, coragem. Eu posso ser corajoso se Ele está comigo. O salmista que escreveu, né? Com o meu Deus, eu salvo muralhas. Eu enfrento um grande exército. Não tem medo de nada. Ele diz assim, se a tua vara e teu cajado me consolam, tu estás comigo. Ainda que eu ande, como é que é? Pelo vale da sombra e da morte, não temerei nenhum mal. O que me faz ter esta coragem? É a presença dele. Jesus, irmãos, diz para você coragem. Se o Senhor Jesus está dizendo para você coragem, é porque ele diz o seguinte, vai estar junto contigo, vai andar contigo, vai estar ao teu lado, vai te acompanhar. Aí você pode dizer, eu tenho coragem. Não porque a coragem brota de você, mas porque ele promete assim, estou contigo, pode ter coragem agora. E ele se ausenta, perdeu a coragem, foi-se a força. Os discípulos, irmãos, se esconderam, ficaram escondidos, porque, irmãos, perderam a coragem. Jesus não estava com ele. Agora Jesus está caminhando por cima das águas, eles estão atribulados. E por que fica atribulado? Porque você pode enfrentar algumas tribulações. O que eles estavam conversando antes no barco? Quem sabe murmurando, Jesus errou conosco, Jesus errou feio com a gente, ou nos obrigou agora com essa situação.
E aí eles estão falando coisa ruim. E agora vem um vulto lá, é fantasma, é fantasma, é fantasma. Então, mas o que estava falando antes? Assuntos espirituais, está falando de fé, coisa preciosa, vamos confiar em Jesus. Jesus não vai falhar, não. Jesus não falha. Não, nós estávamos tudo com medo. Porque o assunto que envolvia a eles era esse contexto. E Jesus, irmãos, exorta os discípulos a terem bom ânimo no meio das tribulações. E essa palavra eu quero deixar para você. Jesus nos exorta a termos bom ânimo no meio da tribulação. E permanecer, irmãos, nele e ficar nele, mesmo que as situações estejam bem adversas. Confie no Senhor de todo o seu coração. A segunda palavra que Jesus diz, depois que Jesus diz para eles: coragem, Jesus, sou eu, não tenham medo. Parece que repete 2 vezes: tenha bom ânimo, não tenha medo. Quando você é roubado, quando o seu ânimo é tirado, quando as suas forças se esvaem, certo? E aí você está naquela situação toda, confie no Senhor, confie, porque Ele que vai ao nosso encontro. Jesus nos ensina, irmãos, a andar sobre as águas também. Quando Pedro diz: Senhor, se é tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus tem prazer de nos ensinar a caminhar também sobre as águas. Eu não recebi o ministério de caminhar literalmente sobre as águas. Jesus não disse para vocês: ide e caminhe sobre as águas. Não, ide, cure os enfermos, ore pelos enfermos, liberte os cativos, os prisioneiros espirituais. Mas já que Jesus estava ainda até eles e alguém deseja, Jesus permitiu. E ele poderia ter andado muito bem. E Jesus nos mostrou que é possível andar sobre as águas quando ele chamou Pedro. Pedro teve que vencer a barreira do sobrenatural para andar, irmão, sobre as ondas. Porém, Jesus provou que é possível andar sobre as ondas. Basta que 2 coisas. Primeiro, estejamos olhando para Ele. Estejamos olhando para Ele, com os olhos fixos em Jesus, sem desviar para nada. Foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a reparar a força do vento, a força das ondas. Pedro começou a afundar. Segunda coisa, também pela fé. Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. Por que duvidaste? Muitas vezes, irmãos, tomamos atitudes que não são exatamente aquela que Deus quer. São atitudes de nos deixar envolver pelo momento. E andar por fé não é andar no momento, é olhar adiante, é confiar inteiramente no Senhor Jesus. E aí, irmãos, agora Jesus entra no barco, tudo acalmou, o vento, a onda, tudo acalmou. E aí eles ficaram muito admirados, porque a Bíblia menciona, diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo: por que Jesus veio ao encontro dos discípulos atormentado pela tempestade? Por que Jesus veio ao encontro dos discípulos atormentado pela tempestade? Somente na 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã, andando sobre as águas. Por que Jesus veio? Primeiro, irmãos, Jesus veio para dizer que Ele sempre vem ao nosso encontro. Amém? Posso ouvir graças a Deus? Ele vem para esta mensagem, dizer que sempre Ele vem ao nosso encontro. Ainda que julgamos que o problema não tem mais solução, Ele vem ao nosso encontro. Amém? Então diga comigo: Jesus sempre vem ao nosso encontro. Segunda razão por que Jesus vai ao encontro deles é para dizer assim: sou eu, porque a sua presença vai trazer segurança. Há muitas pessoas inseguras, não conseguem mais dormir, preocupados, a doença se abate, as enfermidades vêm, são tantos problemas. E por último, para mostrar que aquilo que nos ameaça, Jesus vem ao nosso encontro, caminhando por cima das águas, para mostrar que aquilo que nos ameaça está literalmente debaixo dos pés dele. As ondas que ameaçam
as ondas violentas estão debaixo dos pés dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nesta noite, meus irmãos, eu quero fazer a Deus uma oração para que nós aprendamos a ir com Jesus, que anda sobre as águas, as lições de vida que Ele tem para nós e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Quando as coisas às vezes pioram porque eu mesmo provoco, eu mesmo escolho, as minhas decisões me levam para distante. E quando Deus mesmo permite que eu entre, quando Deus mesmo me leva, me faz embarcar num barco que vai enfrentar ondas e que vai enfrentar desafios, é porque Ele tem um propósito de mostrar que mesmo que longe eu esteja, mesmo que longe eu vá, Ele vai ao meu encontro. Mesmo que você na sua fé vacilou e foi longe demais, Ele vai ao teu encontro e diz: filho, eu vim te buscar, filho, eu vim para te ajudar, eu vim para ser o teu socorro, eu venho até a tua vida para te ajudar a remar esse barco. E Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é incomparável e Ele veio para nos dar a salvação, e nele nós podemos confiar. Que venhamos fazer como os discípulos que se prostraram diante dele e adoraram e declararam: Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o Messias. Coisa extraordinária, irmãos. Deus nos leva a milagres, e Deus ainda faz milagres, ainda quer operar milagres para mostrar que Ele é o Senhor e Ele pode todas as coisas sobre nós. Amém? Eu quero que você, nesta noite, você fique em pé agora.